Você precisa saber que existe uma forma de ajudar seu time a aumentar a performance. Estou falando de fazer seu time entregar as demandas 2, 3, até 4 vezes mais rápido do que eles entregam hoje. E não é mágica. Não vou tentar te vender nenhum tipo de ferramenta de produtividade e nem vou sugerir aumentar seu time em 2 ou 3 vezes. Estou falando de um método científico. Esse método nos ajuda a gerenciar o trabalho da equipe de forma a atingir esses resultados. E hoje vamos detalhar todo esse método. Preciso te falar que isso aqui é muito mais do que um vídeo. Preparei uma aula para vocês. Então fica comigo até o final que você vai ver que vale a pena. E olha, te garanto, se você seguir o método que vou te ensinar, não tem como seu time não começar a entregar as demandas numa velocidade maior e até aumentar a quantidade de entregas. Fala pessoal, Gu Dias aqui, tudo certinho? Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quero pedir para você clicar no botão de se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda a fazer esse canal crescer e levar esse conteúdo a muitas outras pessoas que estão com o desafio de melhorar a performance dos times. Além, é claro, de você não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Você já teve a sensação de que seu time sofre muito para fazer as entregas? Parece que qualquer coisa que eles precisem entregar exige um esforço acima do normal? Sabe, quando até mesmo uma pequena demanda, por menor que seja, demora semanas ou meses para ser entregue. E pior, ao tentar identificar os problemas que podem estar impactando a performance do seu time, você chega a uma lista interminável de problemas. E alguns desses problemas levariam muito tempo e muito esforço do time para ser resolvido. E ainda pode ser pior. Você consegue resolver alguns problemas, mas parece que isso tem pouco impacto ou até mesmo nenhum impacto na capacidade de entrega do seu time. Se esse é seu caso, te trago uma ótima notícia. Nesse vídeo, hoje, vou te ensinar uma técnica de apenas 5 passos que vão te ajudar a sair desse cenário. E isso apenas melhorando a organização e a forma de trabalhar do seu time, sem aumentar o tamanho, sem comprar novas ferramentas e nem precisar de altos investimentos. Acho importante salientar que essa técnica vai funcionar para times ou empresas que seguem um processo de trabalho sequencial. Ou seja, para realizar a entrega, o time vai precisar realizar uma série de atividades que dependem uma das outras. Para realizar a atividade seguinte, eu preciso necessariamente terminar a anterior. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos. Construção civil, por exemplo. De forma bem simplificada, o processo seria mais ou menos o seguinte: projeto, desenho, construção, acabamento, documentação e entrega. Bom, não sou engenheiro civil, mas penso que esse seria mais ou menos um fluxo básico para a construção de um prédio ou uma casa. Como podemos ver, para a construção civil temos um fluxo de trabalho sequencial. Eu não posso sair construindo sem ter um desenho do que vai ser construído antes, assim como não é possível fazer o acabamento sem ter a estrutura construída. Outro exemplo é do desenvolvimento de software. Para entregar um novo sistema ou uma nova funcionalidade, ou até mesmo melhorias do sistema, teríamos um fluxo mais ou menos assim: a ideia, levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes, homologação, deploy e entrega. No desenvolvimento de software também temos uma fila de execução, onde não podemos executar a próxima atividade sem ter a anterior finalizada. E é este último exemplo que vou usar para mostrar para vocês como aplicar o método científico que irá mudar o cenário do seu time. E para isso, eu quero fazer algo diferente. Ao invés de apenas trazer a teoria, quero mostrar na prática o método funcionando, e para isso vou usar o Kanban Flow Simulator. O link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esta é uma ferramenta que simula um fluxo de desenvolvimento em execução, onde ele te permite fazer uma série de configurações que permite simular a sua realidade o mais próximo possível. E ao dar um play, a ferramenta vai começar a criar uma série de demandas que serão representadas por cards no Kanban. Esses cards vão passar pelas fases de análise, desenvolvimento, garantia de qualidade e, por fim, o processo de publicar as demandas em produção, que é a coluna de deployment. As configurações que vou usar aqui são as seguintes. Novos itens serão colocados no Next Items se os limites permitirem. Mais para frente explico o que são esses limites. Uma segunda configuração importante é a do tamanho das demandas. Na vida real, as demandas não têm um tamanho único. O time recebe demandas pequenas, outras grandes, algumas gigantes e por aí vai. Por isso, decidi usar a configuração
SML/XL na estratégia de tamanho das demandas. E por fim, a configuração dos membros do time. Teremos 2 analistas, 5 desenvolvedores, 2 QAs e 1 analista de operações. Todos eles altamente especializados, ou seja, só conseguem atuar na função principal e estão todos 100% alocados no time. Com a ferramenta configurada, agora podemos começar nosso estudo. Para termos como comparar antes e depois e poder ver as melhorias surtindo efeito, precisamos primeiro rodar um cenário onde simulamos a realidade dos times que estão com problemas de produtividade. Então, para começar, quero simular um cenário onde o time ou o gestor não tem muito controle sobre a capacidade do time. As demandas são iniciadas conforme aparecem. Se alguém falar que aquela demanda precisa ser iniciada imediatamente, o time vai priorizá-la e começar a executar imediatamente. Preciso então preparar o quadro. Vou fazer apenas 2 ajustes. Vou limitar a quantidade de cards na coluna Next Items em 50 e na coluna de análise em 10. Estou fazendo isso devido a uma limitação. Se eu deixar em branco, ela vai ficar criando cards infinitos e a ferramenta vai travar. Então vamos fazer essa configuração. 50 em Next Items e 10 em Análise. Feito isso, vou clicar aqui no botão de Play. Então veja que uma vez que a simulação é iniciada, começam a chegar demandas para o time que ficam na coluna de Next Items. Os itens então passam para a coluna de Análise, onde começam a ser executados. A barrinha azul vai diminuindo conforme o trabalho é concluído. Agora que o trabalho de análise foi concluído, as demandas passam para a coluna de Desenvolvimento. O time de desenvolvimento vai agora executar seu trabalho de novo, a barrinha azul vai diminuindo conforme isso é feito. Essas demandas vão então para a QA e por fim para o processo de deploy, até que finalmente chega na coluna de Pronto, quando a demanda já foi concluída e está disponibilizada para o cliente. Veja que acima dos botões de Play, Pause e Stop temos o contador de dias, onde podemos ver o tempo avançando conforme o trabalho é executado. Todos os cenários nós vamos executar por 90 dias, ou seja, 3 meses de trabalho. Assim, vamos ter dados suficientes para comparar os cenários. Vou acelerar o processo para não termos que ficar esperando muito tempo. Pronto, passou 90 dias de trabalho. Vamos ver como foi o desempenho desse time? Primeiro vamos olhar para o quadro Kanban. A primeira coisa que podemos notar é que o time vai iniciando as demandas conforme elas chegam. E eles ficaram sobrecarregados e as demandas estão se acumulando. Mais para baixo da tela temos o dashboard da ferramenta. Temos diversas visões que nos permitem analisar o fluxo de trabalho, mas para esse vídeo vamos nos concentrar em 2 delas. Primeiro, o Cycle Time, o tempo máximo que 85% das demandas levaram para passar por todo o fluxo. E o Monte Carlo How Many, que nos traz quantos itens o time provavelmente consegue entregar a cada 30 dias, com uma certeza de 85%. Nesse cenário, o Cycle Time ficou em 34 dias e a quantidade de itens em 112 itens. Será que esse foi um bom resultado? Estão entregando bastante pelo jeito, mas e a velocidade está adequada? Bom, nós vamos descobrir isso agora, pois a partir daqui vou apresentar para vocês um método de 5 passos que vai nos ajudar a melhorar o fluxo de trabalho desse time. Então preste bastante atenção, fica comigo até o final, pois todos os passos são igualmente importantes e você não pode perder nenhum deles. O método que vamos usar é o 5 Focusing Steps, da teoria das restrições. Esse método é descrito no livro A Meta, do físico Eliyahu Goldratt. Inclusive, recomendo a leitura desse livro. Goldratt usa um romance para introduzir os conceitos da teoria das restrições. Com isso, o livro é muito gostoso de se ler. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A teoria das restrições nos diz que todo fluxo tem um fator limitante, ou seja, uma restrição que limita a capacidade de entrega daquele fluxo. Muitas vezes chamamos isso de gargalo do fluxo. A teoria das restrições também nos diz que para aumentar a performance dos times, precisamos focar nas restrições, pois se focarmos em problemas que não são a restrição, provavelmente não teremos nenhum resultado ou podemos até piorar a performance desse time. Você já viu isso acontecer? Vou dar alguns exemplos mais para frente do vídeo. Então, o 5 Focusing Steps, ou em português 5 etapas de foco, em tradução livre, é a ferramenta que a teoria das restrições nos dá para gerenciar a restrição que está limitando a performance do nosso time.
Vem comigo para a gente seguir essas 5 etapas e dessa forma tentar melhorar a performance desse nosso time fictício. Então, etapa número 1, identificar a restrição. Obviamente, a primeira etapa é identificar qual a restrição do fluxo de trabalho que está limitando aquele time. Se o tipo de trabalho do seu time for algo tangível, um tipo de trabalho que você consegue ver as demandas passando pelas estações de trabalho, por exemplo, um fluxo de produção de sanduíches num restaurante, ou a fabricação de algum produto, nesse tipo de cenário, só você acompanhar a produção e verificar se os pedidos estão parando em alguma etapa do fluxo de trabalho, onde estiver algum acúmulo de trabalho a ser feito, provavelmente é a restrição do seu fluxo. Agora, em times que criam produtos intangíveis, como é o nosso caso no desenvolvimento de software, somente olhando para o time você não vai conseguir descobrir onde fica a sua restrição. Nessa hora é importante o uso de um quadro Kanban com o fluxo de trabalho representado nele. Dessa forma você consegue acompanhar as demandas e identificar a restrição. Vamos olhar o quadro do nosso time fictício e tentar identificar nossa restrição. Observem o quadro, vocês conseguem identificar a restrição desse time? Olhem bem, se você pensou que é a etapa de deployment, você acertou. Como podemos ver, os itens chegam até aqui, mas ficam parados, esperando serem executados. Olha a quantidade de itens que temos aqui. Pensando bem, isso é até meio óbvio, já que temos 2 analistas, 5 desenvolvedores, 3 QAs e apenas 1 analista de operações para fazer o deploy. Agora já sabemos o que está limitando a performance desse time, é o processo de deployment. Isso nos dá a oportunidade de tomar ações para aumentar a performance desse time. Para isso, temos a segunda etapa das 5 etapas de foco, explorar a restrição. Neste passo, devemos pensar em como explorar ao máximo a restrição identificada. Isso quer dizer que devemos pensar em formas de fazer o melhor proveito da capacidade existente. Uma coisa que pode nos ajudar a listar as possibilidades é tentar identificar qual o tipo de restrição estamos enfrentando. Os tipos mais comuns de restrição são restrição física, limite de disponibilidade de material, equipamento, espaço, capacidade, entre outros. Por exemplo, quando a capacidade produtiva da etapa não consegue executar todas as demandas que estão chegando. O segundo tipo são as restrições políticas, como limitações de acesso, processos lentos e burocráticos, entre outros. Temos também as restrições de paradigma, que são crenças ou hábitos profundamente enraizados no dia a dia do time. Algumas vezes essas restrições são até imaginárias. Sabe aquele tipo de situação, aquela história de sempre fizemos assim e nem sabemos o porquê? Para tratar a restrição, podemos, por exemplo, garantir o melhor uso da capacidade, evitando ociosidade. Então sempre deve haver demandas prontas para serem executadas. Garantir a disponibilidade retirando tarefas não fundamentais, como reuniões desnecessárias ou que pode ser acompanhada por outro membro do grupo. Podemos também evitar o desperdício de multitarefa, evitando que várias demandas sejam executadas ao mesmo tempo, rever processos, liberar acessos, entre outras possibilidades. O ponto aqui é tentar de alguma forma extrair o máximo da capacidade atual da restrição. Para o nosso time fictício, não conseguimos simular todas essas possibilidades. Só podemos evitar o desperdício devido à execução de tarefas em paralelo, ou multitarefa. Faremos isso limitando quantas demandas podem estar na etapa ao mesmo tempo. Também chamamos isso de limitar o IP. Como temos apenas um analista de operações, e claro, já fiz diversos testes, vou colocar um limite de 2 na coluna de deployment. Então acompanhe comigo. Aqui na coluna de deployment, eu vou limitar o IP dessa coluna em 2. Dessa forma, controlando a quantidade de itens que podem ser executados ao mesmo tempo e tentando evitar desperdícios. Um erro muito comum das empresas é, ao descobrir onde fica a restrição do fluxo, adotar como primeira medida tentar aumentar a capacidade da restrição, alocando mais analistas de operações no time, por exemplo. Se você ficar comigo até o final do vídeo, verá que isso pode não só não resolver o problema, como também pode piorar a situação. Além disso, pode ser um grande desperdício de dinheiro. Até o final do vídeo eu vou te explicar e você vai entender o porquê disso. Agora que decidimos como explorar a nossa restrição, podemos ir para o terceiro passo, subordinar todo o resto à restrição. Já expliquei que a performance do time será limitada pela sua restrição.
Logo, não faria sentido nenhum se deixarmos o restante do fluxo com uma produtividade muito maior do que a nossa restrição. Se fizermos isso, só vamos continuar formando uma fila antes do deployment. Precisamos então limitar o IP do restante do fluxo para se adequar à capacidade da restrição. Primeiro, vamos limitar o IP de análise. Bom, temos 2 analistas, então vamos partir do princípio de que cada um consegue executar 2 tarefas ao mesmo tempo. Então vamos limitar o IP em 4 demandas por vez. Acompanhe aqui comigo. Então vamos aqui na coluna de análise. Então eles conseguem fazer, doing. Eles vão estar fazendo 4 itens por vez. Agora em desenvolvimento. Nós temos 5 desenvolvedores, certo? Vamos usar a mesma lógica dos analistas. Então vamos limitar em 10 demandas. Se eu tenho 5 desenvolvedores, cada um com 2 demandas, a gente vai limitar aqui a coluna de doing do desenvolvimento em 10. Ou seja, eles podem estar executando 10 itens de cada vez. E por fim, temos QA, que tem 3 analistas de qualidade. Seguindo a mesma lógica, vamos colocar 6 demandas por vez. Então viemos aqui em doing do QA e colocamos 6. Feito isso, vamos rodar novamente a simulação e ver como o nosso fluxo se comporta. Vou dar o play, vou deixar aqui rodar por 90 dias, vou acelerar o vídeo para a gente não precisar ficar esperando. E pronto, passaram-se 90 dias. Vamos ver o resultado? Então vamos olhar aqui, cycle time, aqui com as melhorias que a gente fez, e o anterior. Ué, olha que estranho. Temos praticamente o mesmo resultado. Antes tínhamos aqui de cycle time 34 dias, agora tem 31 dias. Tá bom, tivemos aqui uma pequena melhora. E antes estávamos entregando 112 itens e agora 104. Estamos entregando até um pouquinho menos aí, mas isso pode ser devido à variação do tamanho das demandas. Então está praticamente o mesmo resultado, né, pessoal? Vamos dar uma olhada no Kanban? Como que ficou? O que está acontecendo no nosso Kanban? Olha, a nossa restrição continua sendo o deployment. Agora, a única diferença é que antes os itens ficavam parados aqui na própria coluna de deployment, mas como a gente limitou ela em 2, agora ela está parando aqui no done do QA, que é uma coluna de espera, ou seja, que o trabalho já foi realizado pelo QA e está esperando o deployment. Então a gente só mudou a restrição no Kanban, de uma coluna para outra. Então não mudou nada. Tá? Então a gente continua aí com o deployment sendo o nosso problema. Então você deve estar pensando, Xi, Gustavo, acho que esse seu método aí não funciona não. Não é nada disso, pessoal. Olha aqui para mim, eu cometi um erro de propósito só para mostrar para vocês um erro muito comum ao fazer subordinar fluxo à restrição, que é tentar evitar a ociosidade do time. Que foi o que a gente fez aqui nesse exemplo. Nós tentamos pensar na quantidade de pessoas e colocamos trabalho suficiente para que todas estarem ocupadas o tempo todo. Eu sei o que está pensando. E se limitarmos o IP com uma quantidade um pouco menor, Porque a gente pensou ali em 2 demandas por pessoa, e se a gente diminuir para 1? Pessoal, vai dar praticamente o mesmo resultado. Eu fiz o teste, não vou trazer aqui para o vídeo não ficar muito mais longo do que já está, mas posso te garantir que dá praticamente o mesmo resultado, porque a gente está pensando aí na capacidade das pessoas e das etapas. Quando o nosso objetivo aqui deveria ser equilibrar o fluxo. O nosso olhar tem que ser para o fluxo de trabalho, de forma que a restrição esteja constantemente abastecida para executar o seu serviço, mas sem gerar um estoque grande demais, sem deixar itens ali esperando, o que acaba sendo um desperdício também. Nesse momento, temos que gerenciar o fluxo e não a capacidade individual de cada etapa e muito menos de cada pessoa. Então vamos tentar isso de novo? Agora sim, com o pensamento correto. A gente fez ali de uma forma não muito adequada, porque eu queria trazer esse exemplo para vocês, porque é o que normalmente as empresas fazem, tá? É difícil aí mudar essa mentalidade, mas agora pensando no fluxo e não na capacidade dos membros. Então vamos lá.
A primeira mudança é que vamos alterar a ordem que olhamos para o fluxo. A gente foi na primeira vez olhando, né, passo a passo, análise, desenvolvimento e QA. Vamos agora ir da direita para a esquerda, ou seja, voltando no sentido contrário a partir da restrição. Então vamos começar aqui pelo QA. Se definimos o limite de WIP de deployment com 2, só precisamos manter um estoque suficiente em Done de QA de forma que deployment sempre tenha itens para puxar, já que se nossa restrição ficar ociosa, aí sim perdemos performance do time. Vamos limitar o Done de QA então em 4 itens, o dobro da capacidade de deployment. Acho que com isso é o suficiente para manter deployment sempre abastecido. Então vamos colocar aqui, ó, na coluna de Done, vamos limitar o Done de QA em 4. Então eu quero que sempre aí tenha pelo menos, né, vem aí o máximo de 4 itens, porque a gente também não quer um estoque muito grande como vinha acontecendo. Agora, precisamos limitar a quantidade de itens que QA estará executando por vez, para manter esses 4 itens de Done abastecidos. Vou limitar o WIP de Doing do QA também em 4. Então vou vir aqui na coluna de Doing do QA e colocar 4. O que eu quero com isso? Que ele sempre esteja ali executando até 4 itens, de forma que eu tenha até 4 itens abastecidos para deployment. Pronto, agora vamos para desenvolvimento. Como temos muito mais desenvolvedores do que a velocidade de entrega deles tem sido maior. Logo, não vou usar a limitação de do em Done, vou limitar a etapa como um todo. E vou limitar o IP em 3 itens. Com isso, o limite de desenvolvimento engloba tanto Doing quanto Done. Se a soma dos dois for igual a 3, o time não vai puxar novas demandas. De novo, o objetivo é apenas alimentar a etapa de QA que irá alimentar a restrição que é deployment. Então vamos vir aqui, development, né, desenvolvimento, e vamos limitar em 3. Um limite global, né? Então não importa se está em Doing ou Done, se tiver 3 aqui, mesmo que na soma dos dois, ele já vai parar de puxar itens. E chegamos agora na etapa de análise. Vou seguir a mesma lógica de desenvolvimento e limitar o item global em 3. Então, também vamos ter um limite de 3 para análise. Pronto. Vamos ver como fica a performance do time agora. Então vamos dar o play e rodar mais 90 dias. Então vou dar o play aqui, acelerar o processo para a gente não precisar ficar esperando e vamos esperar rodar 90 dias. Pessoal, reparem como resolvemos o problema da quantidade de itens esperando o deploy. Agora não temos mais fila. Lembrando que itens e estoque são uma fonte de desperdício segundo o Lean. Então isso é um ótimo resultado. Agora sim, vamos ver os resultados. Então, olha que interessante. Nosso cycle time caiu quase pela metade. Então, aqui na nossa última simulação estávamos em 31 dias, né? E agora ele já caiu para 18 dias. E a capacidade, vamos ver aqui, estava 104, né? 104 itens entregues a cada 30 dias. Agora a gente está entregando 105, então melhorou aí um pouquinho, né? Eu acho que melhorou um pouquinho. E olha que isso é bem interessante, hein, pessoal? Porque aqui o objetivo principal era melhorar o fluxo. Mas limitando o IP também ganhamos um pouco de capacidade da restrição. E talvez por isso que a gente tenha ganho aí um item a mais na capacidade de entrega. Mas voltem aqui comigo, pessoal. Ainda tem algo errado. Eu prometi aumentar a performance da equipe em 2, 3, até 4 vezes. E por enquanto, a gente só diminuiu o cycle time pela metade. Ou seja, estamos entregando 2 vezes mais rápido. Agora vem um detalhe muito importante, que é equilibrar a taxa de entrada de novos itens com a capacidade do fluxo de entrega. O fluxo está entregando entre 3 e 4 itens por dia. Por isso, vou limitar o IP da coluna Next Items em 4. Na prática, isso significa que a empresa entende que o time tem uma capacidade finita e que ultrapassar essa capacidade significa entregar mais devagar e entregar menos itens. Por isso, estamos criando uma regra onde o time vai poder colocar na sua fila no máximo 4 itens por vez. Logo, aquela história de puxar tudo que falam que é importante, acabou. Agora os itens precisam ser organizados e priorizados para que o time possa puxar. Então bora rodar de novo a simulação. Vou aqui colocar numa nova aba, né? Já está pronto aqui, vou limitar deployment em 2. Já está limitado QA, 4 e 4 como estava antes, 3 de development, 3 de análises. E vamos limitar aqui em 4 itens os next items, ou seja, aqueles itens que o time está se comprometendo a entregar. Vamos dar o play aqui, de novo acelerar o processo para a gente não precisar ficar esperando e vamos rodar
90 dias. Veja, pessoal, que interessante, como isso muda totalmente, né, a limitação e organizar o fluxo de trabalho, como a gente já não tem mais gargalos, né? A gente olha para o fluxo e ele está fluindo aí de forma mais uniforme, né? Muito mais controlado, e com isso, obviamente, a gente melhora a capacidade do time. Então vamos esperar aqui dar os 90 dias. E foi, pessoal! 90, né? Deu 91 dias, na verdade. Agora vamos aos resultados. E tcharam! Está aí! Como prometido, conseguimos, apenas organizando o fluxo de trabalho, aumentar a performance desse time em quase 5 vezes. Então a gente passou aqui um cycle time inicial, vamos comparar aqui, pessoal. O primeiro que a gente tinha feito, né, num time sem nenhum tipo de controle de capacities, de organização, a gente tinha um cycle time de 34 dias, ou seja, uma demanda, pessoal, levava até 34 dias para ser entregue. Agora, apenas organizando esse fluxo, a gente está entregando aí as demandas em até 6 dias, né? Lembrando que 85% das demandas podem ter algum tipo de variação, mas é um resultado impressionante, pessoal. Olhando aqui, né, mantendo praticamente a mesma capacidade de entrega. Diminuiu um pouquinho, mas de novo, pode ser devido à variação aí do tamanho dos itens, podem ter vindo itens um pouco maiores dessa vez, e aí dá uma variação, mas a gente está super estável, praticamente entregando a mesma coisa. Então, pessoal, vocês entenderam que esse time levava até 34 dias para entregar cada demanda e agora está levando apenas 6 dias? É um ganho muito expressivo. E olha que te garanto que isso funciona. Já ajudei diversos times a fazer exatamente esse processo e eles também ficaram surpresos com os resultados. Isso que é muito legal, porque é um método científico e é realmente funcional. E os benefícios não param por aí. Ao subordinar o fluxo da restrição, focamos no objetivo de manter a restrição ocupada, usar toda a capacidade da restrição e assim permitir a melhor performance do time. Mas nesse processo, alguns membros do time podem estar subutilizados. E aí vem a pergunta, vamos deixar essas pessoas ociosas? E a resposta é claro que não. Tendo esse tempo livre, o time pode priorizar ações de melhorias no fluxo, melhorias no próprio produto, automações, em outras palavras, ações que vão arrumar a casa, coisas que vão melhorar ainda mais a performance desse time. Queria abrir um parênteses aqui para explicar por que conseguimos aumentar a performance desse time. E vou trazer 2 pontos principais. Primeiro, é que no início o time estava usando um sistema empurrado, onde as demandas eram empurradas para dentro do time e o time empurrava essas demandas para a próxima etapa, sem respeitar a capacidade produtiva do time. Com isso, a quantidade de itens em progresso sendo executados ao mesmo tempo só aumentava, e isso trazia uma série de desperdícios. Isso significa que grande parte da capacidade do nosso time, aqui do exemplo, estava indo para o ralo. O que fizemos foi só organizar esse processo e mudar para um sistema puxado, onde o time respeita a capacidade do fluxo de trabalho. Equilibramos a quantidade de itens que entram no fluxo com a capacidade de entrega do time. E com essas ações diminuímos consideravelmente o tempo desperdiçado do time. O segundo ponto é que a grande vilã dos fluxos de trabalho é uma coisa chamada variabilidade. Quando temos muita variabilidade no fluxo, isso mata completamente a performance do time. E apesar de não conseguirmos acabar com a variabilidade, podemos controlar as fontes que as geram. E isso que fizemos aqui. Infelizmente, eu não consigo explicar com detalhes como a variabilidade influencia na capacidade do fluxo de trabalho. Mas se você se interessa por esse assunto, deixa nos comentários "eu quero". Se estiver bastante gente pedindo isso, eu faço um vídeo só para explicar esse assunto. Agora sim, terminamos a etapa de subordinar todo o resto à restrição. Vamos agora à nossa quarta etapa, elevar a capacidade da restrição. Chegamos agora a um ponto muito importante. Chegando até aqui, nosso fluxo de entrega deve estar muito bem otimizado. Isso significa que ele está trabalhando de forma a extrair o máximo de performance do time. Agora é hora de fazer uma outra análise, que é se essa performance atual está atendendo às necessidades da empresa ou se ainda precisamos aumentar a performance do time. Caso a empresa entenda que a performance atual está adequada, né, ou seja, se a gente chegou ali aos 6 dias entregando, então a empresa precisa olhar esse resultado de 6 dias e a quantidade de itens, né, de 100 por mês ali entregues e ver, isso atende à nossa necessidade? Se isso atender,
a gente pode ir direto para o passo 5 do método. Agora, se ainda existe a necessidade de aumentar a performance desse time, está na hora de elevar a restrição. Veja que no passo 2, explorar a restrição, falamos sobre usar o máximo da capacidade atual da restrição. Aqui estamos falando sobre ações que vão realmente aumentar a capacidade da restrição. Aqui sim podemos pensar em contratar mais um analista de operações, automatizar processo, modernizar equipamentos, entre outras ações que vão elevar a capacidade produtiva da restrição. Inclusive, podemos usar a capacidade que sobrou a fazer a etapa anterior para executar ações que vão aumentar a capacidade da restrição. Lembra que no passo 2 falei que era um erro tentar aumentar a capacidade da restrição naquele momento? Por exemplo, alocando um novo analista de operações, etc. Falei isso porque naquele momento não tínhamos um fluxo otimizado. Pensar em elevar a restrição ali naquele momento seria um desperdício de tempo e dinheiro. Primeiro, porque ainda não tínhamos como saber se a capacidade atual atenderia a empresa. Só conseguimos saber isso depois de otimizar o processo. Segundo, que vimos que precisamos organizar todo o fluxo para aumentar a performance de entregas do time. Logo, uma ação pontual e precipitada de aumentar a capacidade não vai resolver o problema. A gente precisa equilibrar o fluxo como um todo. Por isso, siga sempre as 5 etapas do foco, na ordem descrita. Não pule etapas e não tente dar jeitinho nos problemas. Antes de irmos para a 5ª e última etapa, se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. São 2 ações que não custam nada, mas que ajudam muito o canal a crescer. Mas seguindo aqui, agora temos a 5ª e última etapa do método: evitar que a inércia se torne a restrição. Uma vez elevada, a restrição pode não permanecer sendo a restrição do fluxo. A restrição pode ser agora uma outra etapa do fluxo, ou se continuar sendo a restrição original, vale fazer um acompanhamento para evitar que a inércia diminua a performance do time de novo. Por isso, você deve voltar sempre à etapa 1 e assim iniciar nossa jornada de melhoria contínua, onde você precisa constantemente rodar os métodos do passo do 1 ao 5 e assim continuamente melhorar o seu fluxo de trabalho. E esse era o método que eu queria trazer para vocês. Apesar de usar um simulador para exemplificar o uso para vocês, e obviamente com o Kanban Flow Simulator jamais conseguiríamos simular todas as variáveis e dificuldades da vida real. Por exemplo, nós conseguimos simular todo o processo de identificar, elevar e subordinar a restrição num vídeo de 20, 30 minutos. O que levaria semanas e talvez meses na vida real, fora todo o trabalho de convencimento das pessoas, né? Todo o trabalho ali de fazer a gestão de mudança. Mas apesar disso, acho que trouxe exemplos e dados suficientes para te provar que esse método realmente funciona. Então vá em frente, coloque isso em prática, porque eu já experimentei isso em diversos times e posso te garantir que realmente traz o resultado. Depois de você experimentar, de rodar isso dentro do seu time, me fala, me conta os resultados e me fala como que foi para você e para o seu time essa experiência. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero realmente que tenham gostado. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.